Olá, como vai? Hoje, no Hall da Fama, esse quadro do programa Café com Talentos, que é dedicado à nossa homenagem a personalidades que nós acompanhamos a sua história e que vem aqui para nos contar como que foi essa ousadia, essa determinação de conduzir a sua vida, a sua jornada, através da criatividade, através da ousadia, mais uma vez dizendo, de fazer o uso melhor de si mesmo. Quando eu cheguei em Portugal, comecei a acompanhar um pouco as redes sociais e tive uma grata surpresa. Eu conheci essa minha convidada, que vai contar a história dela, para que você veja que pessoas traçam as suas vidas de acordo com a sua coragem e com a sua determinação e criatividade. Então, nós vamos receber, para enriquecer nossa conversa, nosso cafezinho, a doutora Rijarda Aristóteles, a minha escolhida para conversar com vocês em tudo que eu conheci aqui em Portugal. Bem-vinda, minha amiga. Vamos conversar um pouquinho? Vamos, minha querida. Renata, você não sabe a alegria que eu tenho em partilhar com você qualquer momento. E quando você me chamou para vir aqui nesse seu quadro maravilhoso, o Hall da Fama, tomar um cafezinho aqui com talento. Olha que coisa mais linda, que mimo. Porque Renata é assim, gente. Ela pediu para eu falar de mim, mas eu vou falar dela. Renata, não, esse espaço é seu, esse espaço é seu. Esse ser fantástico que tem sempre os braços abertos, a boa palavra, a boa acolhida, né? Então, ontem eu recebi um mimo que eu fiquei tão feliz e eu comecei a usar, viu, Renata? Que boa! Porque é ótimo. Mas, olha, Renata, eu que agradeço você, esse momento de partilhar, não é? Não conversa, que eu chamo sempre conversa inspiradora, quando nós reunimos mulheres, homens, que têm nas suas histórias de vida escolhas, né, que dignificam e que honram muito a nossa existência aqui nesse plano. Então, são histórias inspiradoras. Então, eu fico muito contente e aceito sempre que você me chama, querida. Bom, você falou de palavras boas, eu vou começar com uma palavra boa, muito assim no particular, que ninguém nos ouça. Amei esse look. Cabelo novo, ficou show. E para a gente bater esse papinho no nosso cafezinho da tarde, eu quero que você converse com a gente. Sabe por quê, Jada? Quando a gente começou a pensar no Hall da Fama, né? Normalmente as pessoas falam assim, eu queria... Como é que vai ser isso? Vai ser entrevista com... Não sei. Não. Eu exatamente quis que esse Hall da Fama fossem pessoas do nosso cotidiano, para mostrar que se você escolheu esse caminho, se você teve essa, né, como é que fala? A cerejinha, né, no seu bolo, com isso que você vai contar para nós, como é que você fez isso, por que o outro não pode, né? Então, eu quero que a pessoa pode ter um impulso de acreditar nela. Então, por exemplo, eu conheço um pouco mais o seu momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua trajetória. Como é que foi? Como tudo começou? Isso é ótimo, não é? Porque nós que já passamos, eu digo sempre assim, nós dobramos o cabo da Boa Esperança, né? Então, o cabo do já dobrou, então temos sempre ótimas histórias, né? E é tão bom estarmos aqui a contá-las. Eu digo sempre, Renata, que a minha vida é uma vida espetacular, extraordinária. Assim, eu venho de uma família cearense maravilhosa, sou a primeira de 9 irmãos. 9? 9 irmãos. Fui arrimo de família muito cedo, né? E uma coisa assim que eu acho importante desse período, eu brinquei muito, tive uma infância, você imagina, a primeira de 9 irmãos,
Então, assim, eu fui criada à beira de praia, subindo e descendo morro, subindo e descendo árvores. Então, assim, uma infância absolutamente infância. Então, muito boa. E assim, quando eu comecei a ficar mocinha, né, eu fiz a minha primeira grande opção. Eu digo, não, não é mais hora de correr tanto, de brincar tanto, e ao invés de fazer isso, eu vou estudar. Então, eu Ah, sou uma... foi assim uma... Como é que foi isso? Foi da noite para o dia? Você Não, acordou com isso? Como é que foi? se Isso fosse, é era bonito, ótimo, é? né? É assim, eu sempre tive muito presente essa questão das escolhas. Desde cedo, quando eu comecei realmente, quer dizer, você sai da infância, na infância, e é isso que assim eu peço muito, é que deixem as nossas crianças serem crianças, né? Não precisa É, tanto aperta botão, não precisa nada disso, deixa elas serem crianças. Então, quando a gente passa da infância e vai para a adolescência, né, os nossos paradigmas eles mudam, não é? Porque nós temos, obviamente, como eu disse, eu fui arrimo de família muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, mesmo, trabalhar para trazer dinheiro para casa, não é? Isso para mim é uma relevância muito, muito boa. É, e eu comecei a perceber o que eu não queria da vida. hum, Então, eu sei o que eu não quero, né? Quando a gente sabe o que não quer, fica mais fácil de nós sabermos para que lado nós vamos, né? exato. E eu comecei a identificar no estudo como essa possibilidade de eu não permanecer ou de não ir para um lugar que eu não queria. Porque Hum. eu via muito, por exemplo, as minhas amigas de infância se casarem muito cedo, terem problemas sérios, ter filhos muito cedo, e pronto, e aquilo ali, de fato, eu não queria. Eu tinha certeza que eu tinha vindo ao mundo, e isso é real, gente. Eu tinha certeza que eu tinha vindo ao mundo com um propósito maior. Não sabia usar essa palavra à época, né? Que a gente não usava muito essa palavra, mas eu tinha certeza que alguma Sentia, coisa né? É uma tinha, coisa que está em que volta de vem, você, que né? vem, é É, aquilo dali. é. E então assim, então eu fui assim, eu comecei a ler, o que me vale ainda hoje minha deficiência visual de meu miopia, porque à época não éramos todos que tínhamos direito à energia elétrica sempre. Então, muitas vezes tínhamos que usar de artifícios, porque não existia sempre a energia elétrica. Meu pai era militar, nós viajávamos sempre, inclusive, para interiores, né? Então, eu comecei a ler muito, li até bula de remédio. Que viesse, eu estava lendo. Ainda hoje eu faço isso, sabia? Pô, eu não jogo, não deito fora mesmo nem bula de remédio. Bom, eu Então, leio bula de remédio, sim, sou preocupada em tomar remédio. por Bom, motivo mas... diferente, né? Ah, você sabe o que eu estava pensando? Que talvez seja isso, né, que você começou a usar como princípio ativo, porque não tem princípio ativo no remédio, o estudo, a leitura, o princípio ativo da sua É o vida, princípio olha. ativo. Olha aí que maravilha. Grande virada. É. É isso aí. Princípio ativo, a leitura é ótimo, né? Não tem contraindicação, gente, é mesmo. É. E é tanto que, assim, eu fui a primeira da minha família numerosa a passar muito cedo para a universidade, né? Eu passei para a Federal, para Medicina, Uau! e 6 meses depois eu estava mudando para a História, sem comemorar. Outra grande escolha, né? Então, assim, eu sempre tive muito essa questão da escolha nossa como determinante para a gente ir ou ficar, ok? E hoje eu sei que nós pagamos os preços por ela, não é? Pela escolha que nós fazemos, ou que não fazemos, né? Então, Então, a minha vida sempre foi muito assim, sempre fui muito ativa, sempre participei, sempre fiz teatro, procurei muitos questionamentos a minha existência no mundo, porque a leitura dá isso, viu, gente? E a gente É. começa a questionar muitas coisas. E daí eu visitei muitas religiões para responder, em busca de resposta, o que é que eu estou fazendo aqui nessa dimensão. Hoje eu estou calma, né? Visitei muitos e estou, e acabo Isso, usando. isso são umas coisas boas do amadurecer, né? Uma certa É, calma nas buscas, as pelo buscas. menos, né? Mas você falou uma coisa, eu não quis te interromper, mas quando você falou, né? Eu visitei muitas religiões, eu fui buscar.
Nessa época, você já se sentia com uma comunicação fluente? Você já fazia uso dessa sua facilidade de falar? Como é que era isso, hein? Sim, Renata. Pronto, quando eu entrei na universidade, na Federal do Ceará, eu comecei, inclusive, a participar de movimento estudantil. Eu fui líder estudantil, fui vice-presidente da UNE, vice-presidente de cultura da UNE, DCE, CEAS, né? Então, isso, naturalmente, é um pré-requisito e nos força a falar, né? Medo a gente tem, e a Renata sabe muito bem, porque é uma especialista, é uma líder de como nos tirar o medo do falar. A gente tem o medo, mas nós não precisamos nos deixar dominar por ele. Não é? Não deixar ele na frente, né? Só na frente de jeito nenhum. fica Né? do lado, né? Fica quietinho E aí, aí não é? você foi na sua desenvoltura abrindo espaços. Abrindo espaços, não é? Era uma época muito complicada no Brasil, nós estamos falando isso final da década de 80, não é? Já meados, a década de 80, porque foi a época que eu fui para São Paulo, né? Fui ser aluna especial na USP. Foi um período também muito rico, né? Onde me envolvia com movimentos culturais, né? Fui chamada, depois de São Paulo, fui chamada para ir ao Rio de Janeiro, coordenar um movimento que eu tenho muito orgulho de ter feito isso, que chamava-se Solte a Voz, onde nós reuníamos artistas do naipe de Carlos Lira, Cláudio Nutti, Nana Nossa, que Caymmi, convívio, hein? convívio espetacular, Geraldinho Azevedo, a turma toda do Nordeste, e era um período que nos impulsionava exatamente a isso, a soltar a voz, né? Em sua homenagem, solta a voz, né? Realmente ter um lugar, né? Poder ter uma participação na sociedade, né? Olha que sim, impulso, hein? sim, sim. E viajei muito, por exemplo, com Carlos Lira, que é uma pessoa assim, é um dos artistas mais que eu tenho em grande conta. Nós viajamos muito o Brasil, porque ele é autor do hino da UNE. Então, nós viajávamos a várias universidades, né? Então, foi realmente um convívio espetacular. Aprendi muito. E eu, que sou absolutamente diurna, né? Eu não sou notívaga, tinha que trabalhar com essas feras todas nos shows. Então, assim, sempre foi um aprendizado espetacular. Então, eu coordenei esse movimento. Memoráveis, né? Momentos memoráveis. Membros, sim, sim. Coordenei antes de ir para o Rio, por isso eu fui chamada para o Rio. Em São Paulo, eu fui uma das coordenadoras do movimento Juventude pela Liberdade, onde eram reunidas várias instituições, né? Porque eu era da UNE, ligada a esse movimento. Nós organizamos movimentos pela liberdade. Então, realmente a minha história é muito linda, por isso que eu digo, a minha história é muito linda, é muito rica, né, nesse sentido. Uma atuação, você sempre atuante. Sempre atuante. E, olha, pela primeira vez eu estou contando isso. Eu tenho uma pessoa que está iniciando a escrever essa história, porque é uma história que perpassa momentos muito importantes, e eu fui testemunha de muitos momentos importantes no nosso Brasil, no nosso país, e pronto. Então, pela primeira vez, eu estou falando isso ao vivo aqui com você. Eu agradeço essa confidência. Vamos manter, por enquanto, em entre silêncio. Nós, só entre nós. Só entre nós, né? Mas por exemplo, né? Aí você começou a avançar para uma idade mais pseudo-adulta, né? E o estudo continuou. O estudo Continuei sempre estudando, não necessariamente o estudo formal, não é? Mas sempre muito ligado ao estudo. E aí, pronto, no Rio de Janeiro eu também tive uma trajetória maravilhosa. Pronto, acabei por, ali no Rio, construir vamos dizer, o meu viés empreendedor. Sabe que eu ia te perguntar agora, em que momento você acordou para essa noz, né? Eu digo que é um pedacinho do cérebro, né? Que faz e falou, sou empreendedora. Como é que foi isso? Eu acho que assim, comigo não foi algo pensado. Eu fui assim,
eu gosto muito de observar e assim, sempre eu não sou aquela que brigo muito com o que está aparecendo. Porque, como eu tenho muito essa ideia de que eu estou construindo, e construindo de uma maneira bacana, tranquila, então o que me vem, eu acho que como é resultado, então ok. E foi aí, quer dizer, coordenando esse movimento Solte a Voz, eu conheci o meu primeiro marido, que era um jornalista espetacular mesmo, assim, me fez uma mulher muito feliz, o Luiz Fernando Rocha de Souza. E ele, jornalista, nós tivemos, então, nosso encontro. Ele fazia parte desse movimento, como ele era um jornalista bastante conceituado. E aí nós começamos a ter essa ideia, pronto, começamos a conviver, e ele, jornalista, disse, não, vamos começar a fazer revista, vamos fazer jornal, não sei o quê, e aí tínhamos um movimento muito bom nos médicos. Foi aí que nasceu a nossa empresa, a primeira empresa chamada LR, de Luiz e Rijarda, e iniciamos aí o nosso, eu chamava nosso império, gente, é só brincadeira, viu? Império Tupiniquim, pequenininho, mas era nosso. Não, Nós chamávamos é o império carinhosamente da coragem, da nosso, ousadia, da da criatividade. Esse é o ousadia, império, e não é? da parceria, sabe, de dois seres assim muito, 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 muito interessante. Nós dois tínhamos uma vida muito interessante. Ele, como bom carioca, era um bom vivan, né? Uma pessoa tocava violão clássico, então aquela pessoa realmente espetacular. E aí nós começamos realmente a fazer isso. Então, a LR nasceu na nossa casa mesmo, e começou a desenvolver, se criou uma estrada muito forte, daí ela, de LR, passou por uma empresa um pouco maior, chamada Vitro Comunicação, que aí já abrangia outras áreas, não só a publicidade, publicações, mas a gente tinha uma agência de publicidade, tinha umas agências de eventos, e nós fomos crescendo, e eu respondia por toda a parte de marketing e comercial. Ele respondia pela parte editorial e eu pela parte comercial e de marketing. E daí fomos crescendo, com todos os desafios óbvios, mas continuando sempre nesse caminho, né, de crescimento. E aí nós adquirimos o primeiro canal médico de televisão, né? Nós fomos sócios desse primeiro canal médico de televisão. Foi um grande divisor de águas, porque Canal médico. Canal médico de televisão que passava na NET, então assim, e foi aí que mais do que talvez o empreender, que eu não tinha noção, foi o viés feminino, o papel da mulher nessa história toda, né? Quem não me conhece, deixa eu dizer, eu tenho 1,5 m, viu? Tranquilo, sou pequenininha. Mas como diz minha amiga, o Chanel 5 também fica tranquilo. Eu acho ótimo e aceito. E aí... E é mesmo. É um Chanel, e põe o Chanel 5 no bolso. Né? Esse perfume que você está a aspergir aí nas mulheres de negócio, né? Que daqui a pouco você vai contar. Então, aí você deu aquele toque feminino. Eu comecei a perceber, olha, Ria, o seguinte. Por exemplo, a nossa empresa lidava com a área médica, nós representávamos as sociedades nacionais e internacionais das especialidades médicas, de um lado. Do outro, nós tínhamos a interface com a indústria farmacêutica. O Luiz Fernando lidava com os médicos. Eu lidava com a indústria farmacêutica por motivos óbvios, né? Que é a parte comercial. E aí, muitas vezes, eu lidava, obviamente, com o nível de gerência de produto para cima. Então, gerente de produto, diretoria médica, diretoria de produto, de marketing e CEO da indústria farmacêutica. Então, era uma cadeia de liderança ou de gestão mais avançada. Sozinha. Quando eu chegava nas reuniões, teve algumas assim, 20 homens e eu. E eu, obviamente, e o ser humano é extremamente adaptável, está tudo dentro de nós, não existe problema no mundo que não tenha solução já inventada, né, já criada, não existe, não tem problema sem solução, não é? Não tem doença sem antídoto, sem remédio. Então, eu comecei ali a desenvolver uma parte que eu não sabia o que era, mas é da minha inteligência
inteligência emocional. Porque você imagina você chegar numa reunião, quando eu digo 1,5 m, porque realmente faz diferença. Aqueles homens enormes, de terno, não sei o quê. Se E o não meu tivesse nome, desenvolvido, já teria sido engolido pela onda, né? literalmente engolida, né? E aí eu chegava e eu comecei a desenvolver, então, quando eu chegava nessas reuniões, algumas saídas, eu tinha que ser estratégica. E foi aí que eu percebi que nós, mulheres, temos uma inteligência fina, que eu digo sofisticada. Nós somos o software da raça, não é? Porque nós temos o jeito de fazer. Não precisa levantar saia, não precisa fazer biquinhos, não é nada disso. É aqui. A inteligência é aqui. É onde se vence tudo. É através da inteligência. E, Mas Renata, as coisas... quero te fazer uma Diga, pergunta. Porque pois não. você vai falando, eu vou vendo você, né? Então, estou vendo você chegando naquela cena de homens, assim, né? Todos assim já na época, né? Mulher, né? Mulher. Então, mulher, bom, vamos ver o que nós vamos entortar, né? Vamos ver o que nós vamos entortar baixinha aí, né? Vamos tirar todo o que ela vem propor, a gente vai virar para o nosso favor. Aí, nesse momento, o que você sentiu? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque é engraçado como a gente vai realmente percebendo os pontos que vão dando vínculos, né? Eu me senti com vínculos muito grandes com você logo que eu lhe conheci, né? Mesmo sem estar pessoalmente, né? E agora, né, a sua história aí de marketing, etc. E esse momento que você falou, eu me lembro claramente uma situação que eu enfrentei e que eu comecei a transpirar, que eu senti minha roupa ensopada. E, de repente, eu falei, não, pera um pouquinho. Olhei para a cara deles assim e pensei, por que esses homens são mais do que eu? Foi pior, né? Porque eles eram muito mais do que eu na época, mas, enfim. Tinha uma coisa, que eu acho que você vai falar a mesma coisa, quer ver? Ó, tinha uma coisa que eu era mais do que eles. Eu sabia do meu produto e eles não. E você? Como é que você... Absolutamente. O que despertou essa Olha, inteligência emocional em você? Olha, isso aí que você falou, isso é importante em toda a nossa vida. Nós somos únicos e únicas. Ninguém sabe o que eu sei. Ok? Ninguém sabe do jeito que eu sei. E aí, o que acontece? E ali, nessa questão específica, eu estava ali, eu tinha coisas que eles queriam, ou seja, eles queriam que eu abrisse as portas das sociedades médicas. Naquela época era natural que isso acontecesse lá no Brasil, não é? Quer dizer, quem patrocinava os médicos e as sociedades era a indústria farmacêutica, isso no mundo inteiro. Okay? Então, eu tinha isso, então eu tinha ali um poder, isso era notório. Qual era a deles? E eles, obviamente, usavam dessa prerrogativa. Eles tinham o que eu queria, que era o dinheiro. Então, existia ali uma relação, pronto, interessante. Qual era o jogo? Era saber quem ganhava nisso daí, quem tirava mais do outro. Isso é que é pior. Porque, assim, isso é que é pior. A gangorra, né? Você fez gangorra. Até o seu corpo já fez, ó, a gangorra. Gangorra. Isso é que é um espetáculo. Porque até chegar isso daí... Então, é claro que nas primeiras vezes, eu literalmente fui jantada em que sentido? Eu dei mais do que recebi. Ok? O que era interessante? Eu era dona do produto, das revistas, do canal, das ações que eu fazia, que intermediava a indústria farmacêutica. Então, era assim, era a indústria farmacêutica, nós e as sociedades médicas. Então, nós estávamos ali no meio e tínhamos poderes, né, de fazer. Bom, então, eu sabia o que é que eu tinha. Eu sabia que eu tinha o que eles queriam, né? E, claro, isso foi um aprendizado que eu levo para o resto da vida e que originou todo esse meu trabalho, mesmo. Percebi que eu posso, não independe de qualquer hora, na hora que nós estamos ali, é uma arena, ok? Que vence não a força, a inteligência. É saber como é que você move as peças, né? E foi aí que eu aprendi mesmo. Então, eu me lembro que uma das últimas vezes que eu já estava mais solidificada com essa ideia, com essa fórmula maravilhosa, olha,
Renata, assim, eu fazia assim, quando eu percebia, quando eu mapeava, e chegava nas últimas vezes, era como se eu saísse de mim e visse aqui em cima Hum, todo aquele cenário, e eu fazia, aquele dali eu posso fazer isso, que vou juntar com esse, que vou fazer aquilo, ok? Eu fazia isso. Quando eu ó, percebia que... vamos desenhar isso outra vez com a mão. É, Menina, eu preciso marcar essas coisas suas. Olha, você falou que você, olha, porque a pessoa você entendia o que você está falando, colocando no seu lugar. Então você olhou por cima a situação, é sim. isso? Já estava aqui, olha, em cima, Você protagonista fez a absoluta da gestalt. situação. É, E aí você absolutamente começou a isso. analisar o perfil Isso, daquelas de pessoas cada que na um. hora eram seus consumidores, não é isso? É isso, Olha, absolutamente. estou adorando. Me conta. Absolutamente, absolutamente. Curiosíssima. Então, eu olhava assim e dizia, opa, e aí nesta hora eu pedia pausa para o café. Estratégia, gente. A vida, ela prevê e pressupõe que você encare de frente, que você faça ela estratégica. Faça estratégica, né? Então, o que é que eu fazia? Pedia a pausa do café, e na pausa do café eu mexia meus pauzinhos, literalmente assim. Fulano, vem cá, deixa eu te dizer, eu tenho aqui a abertura do evento. O que é que eu preciso que você faça? Eu dou para ti essa abertura do evento. O que eu gostaria que você falasse com fulano, que eu vou precisar que venha 5 palestrantes internacionais, plá, 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 e eu quero que ele pague. Então, você imagina, e eu dizia, agora você imagina, e eu não tinha nada, não fazia nada desse trabalho que se faz hoje, hein? Porque não tinha, na época era outra coisa. O meu líder era o Kotler, era outra geração. E aí eu fazia isso, eu digo, olha, imagina você, o teu produto na abertura do evento, imagina, vamos comigo. E eu levava a pessoa, e claro que ele tinha, porque ele precisava identificar aquilo dali, precisava estar ali. E aí eu juntava fulano com Beltrano, Beltrano com Cicrano, e eu saía com tudo vendido, sem haver um grito, sem haver nenhuma discórdia, ok? Mais tarde nós iríamos discutir o seguinte, olha, eu posso dar 10% mais ou 10% menos, mas isso aí também já estava tudo absolutamente previsto, né, Richarda, a de gente podia dar negócios. um nome, se couber, um nome a essa competência. Essa competência estratégica, né, do planear, como se diz cá, né, do É, planear sem estar ainda com aquelas amarras. Que competência foi essa? olha, hoje eu tenho, assim, mas claro, mas assim, na realidade, eu coloco tudo dentro do cesto da inteligência emocional feminina, ok? E o que acontece? Quando você se apropria disso, desse conhecimento que você tem, todas nós temos essa inteligência, não é? Nós somos muito inteligentes mesmo. Nós somos um ser muito inteligente, não é? Um ser humano muito inteligente. Somos muito criativas, Muito. não é? O que acontece é que muitas vezes nós somos acostumadas a não ouvir essa criatividade ou essa competência. E achar que não tem, né? Tem E não pessoas que tem, acham que criatividade é não coisa de tem. artista, de É pintor, de coisa de músico, artista, né? de É, músico, não é? E que, de fato, não se tem. não está Então, habilitado. então, Né? essa inteligência emocional feminina, né, que eu vim dar esse nome já aqui em Portugal, atenção, já aqui em Portugal, foi que acompanhou, então, toda essa minha trajetória, né? Então, nesse período, então, lá no Rio, ok? Fiz tudo isso. Agora, gente, atenção, paga-se preço, né? Então, eu era uma workaholic que eu não sabia o que tinha dentro da minha pasta, da minha mala. Eu tinha assessor, inclusive, para isso. Eu tinha, na minha vida era ganhar dinheiro, ok? Isso tem preço. Então, o que é que eu comecei? Eu ganhava dinheiro para gastar com terapia, que está tudo certo, não tem nada errado isso, atenção, gente, não tem nada aí, nenhum juízo de valor. Mas será que era aquilo mesmo que eu precisava, não é? Então, era terapia, era shiatsu, era personal de tudo que era jeito,
desfile só para mim, porque eu era pequenininha, não tinha todas as roupas que eu queria, então tinha uma marca que me fazia vestir. Então, assim, gastava, trabalhava feito uma condenada para nada, para gastar com futilidades. Pronto. Mas acho que não era futilidade, né, Nesse caso Rijada? das joias e das roupas, sim. Sapatos, bolsas, sim. Era, sim, Renata. Mas não A gente tem fazia que dar o parte nome do que é. teu perfil isso? Eu Não, acho que nadinha, não, não era minha essência isso aí, não era. não, você Não, não. era não era, não era. Porque isso me fazia mal depois, não é? Porque assim, Ah, eu tinha roupa que eu nunca usei, tinha sapato que eu era uma forma de quê? De calar uma ausência de alguma coisa que era hum. importante. Então eu dizia, para que eu quero dinheiro? Compro. Besteira, bobagem, entende? Não tinha sentido. Mas Começou foi fantástico, mas foi uma fantástico. flutuação de valores, né? É assim, olha, isso acontece com as pessoas que trabalham muito, não é? Que investem muito no ter, não é? Então, a pessoa que investe muito no ter, nós temos muitos exemplos de mulheres, principalmente, porque a questão do ser no feminino é muito forte, vem bater a porta, né? Bate a porta. Então, quando você joga todas as fichas no ter, porque você se deixa ir, você vira uma máquina de fazer, não é? Chega um momento que não é aquilo, foi quando aconteceu comigo, né? Eu cheguei Eu, e fico assim, você incita muito a conversa, né? Então, como a gente está tomando café juntas, é, eu imagino assim, quem nasceu em berço de ouro sofre menos dessa, é o meu modo de ver, dessa compulsão que quando tem o ouro na mão, começa, né? Eu não posso esconder, eu vivi uma época na minha vida que realmente eu queria ser, mas eu queria ter também. Né? Enquanto eu não sim, pude ter certas coisas que as minhas amigas tiveram, etc., eu quis ter, né? E depois só a maturidade que foi me alinhando. Mas sim. eu não me culpo. Acho que você também não se Não, culpa culpa, né? não, não, culpa não. Não, A minha vida é maravilhosa porque tem muitos ensinamentos, entende? Tem até, porque assim, você não pode escolher uma coisa que você quer se você não sabe o que não quer, percebe? Então, assim, exatamente. a gente tem que passar perfeito, assim. E é tanto que, quando o meu marido, na época, ele teve um infarto, morreu nos meus braços. Ah, Literalmente morreu nos meus braços. Ele teve o último nossa. suspiro de vida nos meus braços. Ah, você imagina que muita coisa começa a não fazer muito sentido, não é? Olha, a desordem total, né, do ser Agora, humano. agora sabe o melhor? 15 dias depois eu havia mudado de apartamento, mudado todos os móveis e dado os nossos filhos quatro patas para uma pessoa espetacular que já me acompanhava há muitos anos. Ressignificar e escolher o que você não quer. Eu tinha naquela época duas opções. Eu ia ser a viúva de uma família bastante conhecida lá no Rio de Janeiro, que eu poderia ter tudo, ia viver viúva disso, ou eu podia pegar as nossas empresas e tirar de onde ele tinha deixado, porque ele não tinha deixado muito bem, porque na época, são parentes, nós havíamos vendido o canal médico e eu fui a moeda de troca para a venda do canal, eu tive que ir junto, quando nós vendemos o canal, venderam o meu passe, eu era o Ronaldo da situação aí, É e eu um tive que ir para essa aí. Rijada também, né? R7. R7, R7. R7. Eu era o R7. Era o E pronto. R7. E aí, então, quando isso aconteceu com o Luiz Fernando, eu tinha essa opção e escolhi continuar, né? E aí, um parêntese, para você ver como as coisas, quando você faz a coisa certa. O Luiz, ele realmente nos deixou numa situação financeira, nós estávamos à bancarrota. Talvez tenha sido isso até o motivo do infarto. Talvez, né? A gente nunca sabe. Ah, sim. Infarto é As infarto. preocupações, né? As preocupações. E ele não me falava nada. E eu comodamente continuava ganhando meu dinheiro na outra empresa do, do canal médico e estava super feliz, tranquilo. E aí, assim, quando eu digo eu opto em continuar as empresas, né? E aí eu vi, assim, estava um desastre. Contas atrasadas, gráficas atrasadas, inadimplência para tudo que é lado. E eu digo, eu assumo isso aqui, até porque eu vou recuperar o nome do meu marido. E foi aí que eu assumi. Isso ainda me arrepia hoje. Fiquei um ano, ele morreu em janeiro, 19 de janeiro
de 99. Eu passei um ano, Renata, que eu não olhava do lado. Tum! E aí, para você ver como uma coisa, como realmente quando você faz um bom trabalho, você fica. Quando eu cheguei na nossa empresa, realmente nós estávamos completamente sem caixa. Eu liguei para um gerente de produto, eu não vou dizer quem, nem a indústria farmacêutica, como é óbvio, e disse: fulano, tá assim, e eu preciso de dinheiro e preciso fazer alguma coisa. O que é que você me aconselha? Ele me disse assim: vou lançar um produto para asma, você me monta um evento, me manda a fatura que eu já te pago e você faz o evento quando eu for lançar o produto. Isso, gente, multinacional. Estava aqui já querendo pôr um colírio nos olhos. Agora, então... Assim, me emociona, hoje, menina? Emociona, viu? Emociona, assim... Que brava, né? Brava, né? Muito, muito... E, assim, me arrepio hoje porque... você, assim, a gente andar na estrada reta, nem, assim, não é reta sem ter nenhum deslize, isso não existe. Mas, assim, o máximo de retidão possível, isso não tem preço, porque, assim, esse exemplo é um exemplo objetivo de uma multinacional. Eu não estou falando daquele amigo dono da empresa ali do seu bairro e tal, estou falando de uma multinacional, não é? Então, isso, a outra, de um outro laboratório, a diretoria médica, quem fez o prefácio desse meu livro, que eu vim lançar aqui em Portugal. Eu queria tanto te perguntar do seu livro. Quando você lançou esse livro? Foi ano passado, já estava entrando aqui na pandemia e por isso acabou não fazendo. Verdade. Mas eu vou te mandar, tá, Rê? Eu preciso do teu endereço, eu te mando com o maior amor do mundo. Ou então a gente marca um café e eu nós vamos te no dou café ao vivo. ao vivo, Agora e já a estamos cores. Agora a gente podendo, pode. pelo menos no Esplanado. Então, o doutor, que é PhD, é um médico fantástico e também psicanalista, ele foi um médico que era dessa turma, dos 20 que eu falei, e que eu estava lá, para você ver como tudo feito de acordo com o que se deve. É quem escreve o meu prefácio, e ele conta, inclusive, aqui os nossos encontros. Ok? Jada, esse livro seu está à venda cá em Portugal? Tem no Tá. Brasil Na também? Bertrand, na UOC, tá. Mas eu quero entregar você porque eu quero fazer dedicatória. Tá bom, e depois eu quero o nome, então, porque as pessoas vão perguntar. É o Código Secreto das Mulheres, a inteligência emocional feminina revelada. É aqui onde eu conto tudo, inclusive o método todo. Então, o que é que acontece? Então, eu passei um ano focada, e aí eu virei case da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Foi um case, né? Porque em um ano nós crescemos 300%. Então, quando eu falo que o nosso clube em um ano cresceu 500%, já tem história. Mas eu quero que existe uma história. Você vai nos contar, né? Como é que foi essa virada e a decisão de vir para a Europa, né? Eu quero saber. Agora, porque assim, e aí, por exemplo, eu passei um ano, fiz isso, então significa que trabalho, não vê do lado, um ano de viuvez mesmo, eu quis curtir minha viuvez, pronto. Me despedi do meu marido e vamos continuar uma nova vida. E aí, 2 anos depois, em 2004, mais ou menos, sei lá, mais ou menos, sou muito boa, acho que 2004. 2004 eu estava na Europa, assim. E eu resolvi fazer um sabático. Eu digo, vou fazer um sabático, porque lembra aquelas perguntas lá do início? Eu fui em tudo que foi religião em busca. Aos 38 anos, 39, começaram a bater na porta de novo. O que você está fazendo aqui? A vida só é isso? Por isso que eu trabalho muito com mulheres nessa faixa etária, entendeu? Porque eu vivi isso, assim, independe se você tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, é do ser feminino. Você sabe do incômodo que é isso, né? É um incômodo, da ansiedade, né? Do desconforto. Não, gente, é tremendo, porque assim, é só isso a vida? É só para isso que eu vim para o mundo? Uau, que chatice que é isso. Deve ter alguma coisa que você não sabe o que é, não é? Então, os valores estão gritando aí para serem significados. E aí foi que eu vim fazer um sabático. Na Europa eu ia para a Índia, minha irmã que mora na Itália disse, passa aqui, depois você vai para a Índia. E eu vim para a Itália para passar um ano, passei 4 anos e meio. Vim para passar 3 meses,
né? Depois passei um ano. Eu não sabia que você morou em Itália? Itália, no sul da Itália, que é para mim o melhor da Itália. Desculpa o povo do norte, meu marido atual é do norte, eu amo também, mas eu gosto muito do sul da Itália pelo lado mais genuíno. É? É muito genuíno. Você tem pobreza lá, você tem lugares que não tem ainda água encanada, e você É. tem um povo maravilhoso, né? Assim, eu sou apaixonada, gente, pelo sul da Quer Itália. dizer que do sabático, de um ano sabático, Com 4 anos e meio. 4 anos Quatro e anos meio, e mas meio. sabáticos em estudos, né? Assim, foi, e de muito encontro comigo mesma. Então, por exemplo, me lembro, assim, tem essa imagem muito clara na minha cabeça, assim, de eu estar numa oliveira de 2.000 anos. Então, eu precisava dessa conexão. Oliveira de 2.000 anos, quer dizer, do tempo de Cristo, que eu estava ali, e aquilo ali, eu tenho isso com uma presença abissal, assim. Eu senti aquela energia toda, assim, aquele sentido de pertencimento de algo, Hum, da humanidade. Gente, é estupendo, assim. Eu tenho essa imagem, assim, Oliveira, eu sentada, assim, no tá meio do nada. palpitando em você ainda, né? Lógico, né? Muito, Tá. muito, muito, porque para mim é muito forte, né? E pronto, pronto, foi a época que meu pai morreu e eu voltei, não porque meu pai tinha morrido, mas com medo de não ver a minha mãe, porque eu tive esse reencontro com a minha mãe mesmo, né? E a minha mãe hoje, para mim, é o ser mais importante que existe. A minha mãe é o ser, porque é a mulher que eu mais admiro, eu entendo absolutamente tudo dela. É uma senhora de 90 e tal anos, não tem Oh, uma doença grave, não tem que uma doença. bênção! Ai, que coisa de Bênção. É uma felicidade, não? escritora e é uma pessoa assim que você conversa com ela. Ela tem opinião política, ela tem opinião sobre tudo. E é um ser maravilhoso, a minha mãe. Então eu voltei por ela, porque como meu pai tinha ido, eu fiquei com medo de não ver. Não, mas você voltou, você foi para o Voltei, Brasil? voltei, voltei, voltei para o Brasil. Foi quando eu conheci o meu marido atual. Conheci meu marido atual no Ah, aeroporto, quando eu estava voltando para o Brasil. Parece história de olha, filme, né? Mas é, por isso que eu digo que é fantástico. mas E a sua vida é um filme, viu? Está mexendo com as emoções aqui. Eu estava é vendo aí você muito. falar da sua mãe, né? E a gente sabe disso, né? A nossa matriz, o DNA, né? Isso É. é. É um espetáculo. E as opções que fez, os preços que pagou, e manter uma retidão, manter uma lucidez, manter. Entende? Assim, então, isso para minha mãe, tudo que eu faço eu dedico a ela, absolutamente tudo. Então, foi. E aí, só para voltar para cá, pronto, conheci meu marido, voltamos. ah, foi fantástico. Olha, O essa Cupido cena. pegou no aeroporto? Olha, no aeroporto, olha, voltando 4 anos e meio, tinha algumas malas pesadas, né? E aí, quando eu fui passar para fazer o check-in, o senhor disse: olha, lá na época se pagava o peso e não a quantidade de mala, na época. Hum, Então, assim, ele sugeriu o seguinte: olha, você vai ali, compra uma mala, divide, para você não pagar, senão você vai pagar um valor bastante razoável. Aí eu digo: opa, na hora. Aí fui lá, isso em pleno aeroporto de Milão. Então, abrindo a mala, botando as coisas, dividindo. Aí, de repente, me faz. Malpensa o fiumicinho. Mal pensa, assim, mal Malpensa. Va pensa. bene. E aí chega aquele italiano muito, muito apessoado e me pergunta se eu quero ajuda. E eu fiz assim, olha, literalmente, gente, para verificar se eu queria ou não ajuda, né? E você pode falar, né? Aquele jeito, Ainda as Júlia, perguntas, opa, né? quero sim. É para já. Nossa, estou Na, super pronto, precisando de ajudou, ajuda. montou tudo. E aí ele me ajudou a fazer o check-in e depois me convidou para um café. Que nos. Tinha plural aí. Não me convidou a um café, né? Ah, Nós fomos tomar um café. Você não prenderia um café? Claro que sim, vamos. E aí fomos. Eu sei que a hum. gente conversou até a hora de eu embarcar. E isso era setembro, outubro. Quando foi em dezembro, ele já passou o Natal comigo em Fortaleza. Em,
Em janeiro, eu já passei 3 meses lá com ele, peguei o carnaval e fui para Pode Miradouro. passar Aí batom, tá? Que o café tirou voto. batom. Tira batom, é. O café tira batom. E, Não, mas escuta, estou cantando um pouco, então é meio Strangers in the Night. É isso? sim, é isso. Love Forever. Forever, sim. E aí, pronto. E aí nós tivemos uma vida fantástica lá. Ele se mudou, por exemplo, eu fui para passar janeiro e fevereiro, carnaval. Em julho, ele já se mudou de vez e nós casamos no civil e pronto, construímos a nossa vida e pronto. E aí, que eu quero já voltar para cá, senão, olha, senão é muito longa. Agora, 7 anos depois, 7, 8 anos depois, Já em cá em Portugal, 2014, ou não? 2014, janeiro de 2014. Nesse período aí eu voltei para fazer uma formação, um mestrado em Relações Internacionais. E foi aí que eu comecei a trabalhar a construção de cenários. 2014, janeiro, eu fiz o cenário do Brasil e percebi que aquilo ali ia entrar em bancarrota. Porque eu até falei para o meu marido, olha, Gi, chama de Giovanni. Eu disse, olha, Giovanni. Isso aqui não dura a Copa do Mundo. Então, é hora de nós pegarmos e sairmos daqui. Nós tínhamos uma escola muito bem construída, uma escola de música. Meu marido é músico, maravilhoso. Ele é músico, né? Músico, Giovanni é músico. Baterista. E aí nós tínhamos uma escola de música em Fortaleza, chamava-se Batera dos Beat, é uma franquia. E eu digo, olha, vamos ter que vender a escola, vamos ver, porque... E aí, não, eu havia esquecido que ele era italiano, que eu podia entrar aqui por ele ser da Itália, no espaço europeu. Eu nem me toquei nisso, nem ele. E aí eu digo, olha, eu vou aproveitar, vou fazer meu doutoramento. Ok. Eu comecei a ver o doutoramento. E o Giovanni sempre foi muito... para mim, é a minha melhor pessoa. Foi o cara que eu escolhi para ser pai do meu filho. Ele é o ser mais maravilhoso que eu conheço, mesmo, sabe? E aí ele disse, na hora, o que você decidir, tá decidido, e eu aceito, eu vou para onde você for, tá tudo certo. E aí eu comecei a fazer o estudo dos países europeus. Então, obviamente, Portugal era o último dos últimos, porque realmente eu não gostava de Lisboa, tinha passado aqui, não gostava. Você não gostava de Lisboa? Lisboa, por nada, achava feia. 2004 eu passei aqui, achei muito feio. Escura, triste. Então, eu fiz Reino Unido, França, primeiro Itália, óbvio, como é óbvio. Percebi que a Itália não sairia tão cedo da crise, como de fato ainda nem saiu. A Inglaterra, o Reino Unido, estava com problema sério de atentados, de bombas, e eu fiquei preocupada. Né? A França havia uma possibilidade da Marine Le Pen ganhar, e aí era uma xenofobia desgraçada, e eu não estava afim de criar meu filho com isso. E chegou Portugal. Quando eu comecei a fazer o estudo de Portugal, eu fui tomando susto. Opa, peraí, opa. E eu digo, peraí, calma, como é que é isso? E eu vi que havia uma luz, um lampião no final do túnel aqui de Portugal. Né? Tinha passado por uma crise muito, muito grave. As forças políticas estavam já se reorganizando, se juntando para a saída, e havia um interesse da União Europeia muito interessante em relação a Portugal. E eu digo, então, é para lá. Aí fui procurar as universidades e, óbvio, eu digo, eu não vou pagar, eu vou fazer doutoramento, e, gente, eu defendo que doutorado seja gratuito, em todos os âmbitos. As universidades precisam de doutores, precisam de pessoas que façam pesquisas. Não é dinheiro. Não tem quem pague você passar 5 anos debruçados sobre uma pesquisa. Então, as universidades têm que pensar nisso, elas precisam disso. Bom, mas eu não fui com esse discurso para essa universidade, eu fui apresentei meu projeto. Porque eu quero pontuar para você aí, né? Você tá usando a sua criatividade continuamente, né? A sua ousadia, está cada vez mais preparando o uso melhor de si mesma, e aí ataca, né? Como é que foi o ataque? Eu mandei o meu projeto para lá,
para a universidade, escolhi na área de História, né? E aí ele disse, olha, gostou do projeto, mas nada de bolsa, né? E aí fui, conversei, mandei de novo o projeto ainda mais robusto. Gente, a escolha é preço, é preço. Não adianta você fazer uma coisinha rasa e achar que o outro vai achar que é maravilhoso e por isso vai te dar, não. Você tem que ir, se você quer uma coisa boa, você tem que oferecer uma coisa melhor ainda, né? E aí foi. Eu sou a primeira bolseira da minha universidade. Eu ganhei uma Que bolsa é, 100%. A temos que UAL, a falar. Universidade Autônoma de Lisboa, UAL, e eu ganhei 100% da minha. Nunca paguei nada, né? Então, assim, Ousada, ousada. ousada, ousada. Quer dizer que Baixinha você viu ousada. uma luz no fim do túnel e viu toda essa luz aqui em volta da gente, né? Vi. E aí Vi, ficou sim. apaixonada por Lisboa. Falou, não é Não, eu nada disso. decidi, porque assim, não, eu não gostava mesmo de Lisboa. Agora, fiz toda uma estratégia para vir para cá, fui morar onde eu queria, porque eu sempre gostei muito de Camões, então eu fui morar num bairro onde tinha a ver com ele, então eu fui ver o Velho do Resteiro, que é um personagem camoniano, que eu gosto muito, as pessoas não gostam muito dele, mas eu gosto demais. Então, o Velho do Resteiro me inspirou o bairro onde eu vim morar. Então, vim morar aí no Resteiro, conhecemos isso tudo do Brasil para cá. Nós alugamos nosso apartamento num bairro chamado Resteiro, aqui pertinho do Mosteiro de Belém, tudo por internet, e foi um espetáculo, tudo tranquilo, não é? Foi tudo muito bem. E aí eu decidi me apaixonar por Lisboa, porque como é que eu ia morar num canto que eu não era apaixonada? E eu e o Giovanni decidimos um ano conhecermos a cidade. Então, nós fizemos uma estratégia, é tudo muito estratégico. Durante um ano, nós iríamos visitar Lisboa em todos os recantos. E assim o fizemos, sempre a pé. Esse é o trajeto, né? É o trajeto. Eu me senti uma verdadeira flaner por Lisboa, andando, fotografando. E daí nasceu o livro que eu pensei que eu tivesse botado aqui, mas não botei. É um livro também que está esgotado. Eu tenho alguns ainda, que se chama Viver e Amar Lisboa. Não, olha, esse eu não Original. conheço. Conhece? Não, não conheço. Poxa, então pronto. Olha aqui. Esse é o livro. Não, e plasticamente já é lindo, né? É Já lindo, é é lindo. aquela. São os É um livro que a gente azulejos, pode julgar pela capa, ao pela contrário do que capa. diz o ditado. É. Então, esse é o livro assim, que eu Quem adoro. diria, hein? Ficou uma apaixonada. Apaixonei. Eu sou apaixonada por essa cidade. É tanto que a minha tese de doutorado eu mudei para trabalhar a cidade de Lisboa. E a minha tese era outra. E nesse processo de apaixonamento, e é claro que eu tinha escolhido essa cidade para morar. É óbvio que eu não ia ficar aqui reclamando da cidade que eu tinha escolhido para morar. Então, a Eu estou vendo escolha também. aqui, a Rose está acompanhando a nossa conversa, ela fez um chat. Eu estou vendo aqui que as pessoas, quando a gente anunciou a gravação, etc., que as pessoas, no que você posta, ontem, sabe que aquele seu post da Story da Conecta, as pessoas queriam, que não conheciam ainda o clube, né? Elas estão curiosas para você falar do clube. É agora. Porque aí você se apaixonou e daí como é que aconteceu? E pronto, e aí comecei, um ano depois, 2016, eu comecei a juntar um grupo de mulheres aqui. Então, 2014 cheguei, 2015 foi o ano da paixão, nasceu o filho, livro, e aí 2016 a inquietude mandatária. E aí eu comecei a juntar mulheres para conversar sobre uma questão. Eu via muitas mulheres brasileiras maravilhosas que lá no Brasil faziam altos trabalhos, chegando aqui, aceitando trabalhar com situações bastante. Ok? Se sujeitava a determinadas coisas. Muito. E eu não aceito isso. Ok? Não é questão de lugar, é questão do ser mesmo. Não, independe de onde você está, você é sempre você. E aí eu comecei a juntar mulheres para conversar sobre isso, porque eu acredito mesmo que a primeira liberdade feminina é a financeira. É a financeira que nos dá a liberdade da escolha. Não adianta eu ter vontade de fazer isso se eu não posso pagar por aquilo. Por isso.
Então, assim, é verdade. A primeira liberdade feminina é financeira. E aí eu juntei mulheres em torno disso e criei o grupo Mulheres de Negócio Portugal. Pronto, eu e um grupo de mulheres começamos a fazer, era um grupo, então nos reuníamos sempre em almoço, e não só com portuguesas, não só com brasileiras, mas com muitas mulheres francesas, italianas, que estavam aqui principalmente por motivo de estudo. Empreendiam, obviamente, também. E aí, pronto, esse projeto foi crescendo quando, ano passado, 2020, véspera de pandemia, eu com muitos afazeres, decidi acabar com o grupo. Eu vou acabar porque, pronto. Quando eu fui fazer isso, foi na Casa Pau Brasil, que é um espaço maravilhoso que tem aqui em Lisboa, na Príncipe Real. Nós fizemos a nossa reunião dia 9 de março. Lá tinha 40 mulheres, acho. Sim, 40 mulheres. E quando eu vi aquelas mulheres, eu digo, eu não tenho coragem de fazer isso, Rijata. O que é isso? E eu decidi ali que eu iria criar um clube de mulheres, um negócio de mulheres, um negócio onde eu pudesse tirar as coisas que me faziam bem, que eu estava com 2 universidades, ministrando 2 universidades, eu gosto muito de dar aulas, mas assim, aquilo dali me chamou tanto, sabe aquela coisa que parece que as ideias elas estão todas aqui, não é? E aí se você estiver disponível, elas baixam em você tranquilo, fica bem e acontece, é né? estar atento para aquilo que a imaginação está cutucando, não é isso? Está cutucando, é Quem não exatamente escuta, isso. quem não ouve, né? Não ouve, eu acho que é até Não um ouve. barulho, faz barulho na gente. Olha, use a imaginação, né? E aí você é a demonstração disso. Você olhou para ela e já imaginou o cenário, né? Tudo, e veio o clube, ele foi desenhado ali, né? Na hora que estavam as mulheres, eu tinha 2 convidadas ali falando, inclusive, sobre finanças pessoal e corporativa, e assim, veio toda a ideia do clube, tum, e o Giovanni estava comigo. Tinha o problema, e você já, a imaginação já foi buscar a solução para aproveitar aquele problema como oportunidade social e oportunidade de econômica, desenvolvimento. obviamente. Lógico. Porque, olha, Portugal estava a entrar no primeiro confinamento. E o que é que eu imaginei? Primeiro, quem inicialmente recebe o ônus de qualquer crise é a mulher, né? Por motivos óbvios também. Ela a primeira a perder o emprego, é a primeira a fechar o seu negócio, né? Principalmente se for um negócio pequeno. Terceiro, vai para casa, tem que ir para casa para cuidar de filho, etc, porque a escola ia fechar e não sei o quê. Eu digo, não, se a gente conseguir criar alguma coisa, né? E pronto, e o nosso clube nasceu ali, né? Então é um clube que eu digo sempre que é feito por e para mulheres, né? O que em alguns lugares é peso, dentro do nosso clube é relevado, por exemplo, a criatividade feminina é absolutamente estimulada dentro do clube. No nosso clube não tem burocracia, então nós nos regemos por um ideário da meritocracia feminina. No nosso clube, eu não fico, olha, tem que fazer isso, não existe a mínima possibilidade. Eu tenho muito essa questão do poder das escolhas, você está ali livre para escolher o que você quiser fazer, ok? Então, vem para a reunião se quiser, faz. Então, assim, é muito tranquilo e nós estamos criando um mecanismo de trabalho no feminino muito interessante. Já isso foi assim, é só a gente observar, até pela movimentação nas próprias redes sociais, né? Foi assim um crescente, e eu agora fiquei muito interessada nesse projeto Conectes. Me fala um pouquinho como é que... Eu sei que é muito novo, não sei se pode falar já? Claro, não? Claro que sim, claro. Como é que é? O Conectes é o seguinte, hoje em dia, e eu defendo absolutamente isso, eu defendo isso hoje, o que mais vale são as experiências. Okay? Então, as experiências valem mais do que 500 livros, porque uma boa parte da literatura é cola-cópia e está tudo certo, não tenho nada contra, está tudo ok. As experiências individuais, quando elas se unem, se transformam em coletiva, tem um poder abissal. Ok? Então, assim, o Conecte é o encontro das embaixadoras do clube. Nós o faremos sempre em países diferentes, uma vez ao ano. Este ano, aqui em Portugal, era dezembro, nós fizemos um estudo do Brasil, vimos que o Brasil não tem perspectiva de saída do que está havendo até dezembro.
de vacinar todo mundo até dezembro, de ter os vistos até dezembro. Então, nós mudamos. Agora, essa semana, ontem foi a reunião das embaixadoras masters, porque dentro do clube nós temos embaixadoras de cidade, que é só para falar Então, que mas todas são embaixadoras lógico que globais. a gente vai explicar depois na matéria, mas são associadas, não é isso? Assim, a estrutura Aberto, olha, a estrutura é assim. Mas assim, deixa eu só falar isso do coisa, senão a gente perde. Então, esse encontro das embaixadoras, chama-se Conect, Experiências Empresariais Femininas, que aconteceria em dezembro, foi transferida para março, para o aniversário do clube. Porque nós respeitamos e queremos que todas as embaixadoras do Brasil cá estejam. Né? E o que é que nós fazemos nesse Connect? Nós descemos do salto e nós vamos ao encontro das experiências das senhoras que nos recebem nas cidades. Então, normalmente nós escolhemos 3 cidades, aqui será Lisboa, Coimbra e Porto. Então, essa equipe toda essa equipe vai para estas cidades exatamente trocar essa experiência e fazer network e fazer muitos negócios. Pronto. Esse é o modelo do nosso Conex, que será, obviamente, em março, de 5 a 9 de março de 2022, aqui em Portugal. Né? E aí, dentro, o que é que o clube... a estrutura. A estrutura, como é que o clube se organiza? Nós temos assim, uma como empreendedora, que nós vamos entrar agora para identificar muitas empreendedoras, vamos abraçar muitas empreendedoras que surgiram nesse período da pandemia. São aquelas empreendedoras que vão ressignificar a carreira, perderam o emprego, que têm condição, que têm conhecimento, não sabe muito para onde ir. Então, nós temos esse nível das empreendedoras. Você vai lá no site, no Mulheres de Negócio, Clube Mulheres de Negócio pt.com, vai lá no site, vê, se inscreve e está dentro do clube, e ela começa a vivenciar o processo de relacionamento empresarial dentro da plataforma. Então, o clube ele se estrutura da seguinte forma: nós temos a parte das embaixadoras, vamos começar pelas embaixadoras. As embaixadoras, dentro das embaixadoras, nós temos embaixadora de cidade e embaixadora master. Essas embaixadoras masters, elas inclusive me ajudam a definir as estratégias do clube. Nós tivemos ontem uma reunião com embaixadoras de vários países, onde nós aprovamos uma série de ideias que nós vamos desenvolver dentro do clube. Temos a embaixadora de cidade, que é quem, na realidade, nos ajuda muito e troca muito, levando, inclusive, o nome do clube e crescendo cada vez mais o clube. E por quê? São essas embaixadoras que criam a nação empreendedora, a nação empresarial feminina, né? Que exatamente vai criando embaixadas em vários lugares, em várias cidades. Nós montamos essa nação, essa rede, essa teia de mulheres protagonistas, né? E para ser embaixadora, Renata, é importante que eu reforce isso. Não é todo mundo, não é toda mulher que é embaixadora. Nós temos um processo de escolha. Para ser embaixadora, essa mulher ela tem que ser identificada, primeiro, como não sexista. O clube não é sexista, eu faço muita questão de dizer isso, nós não somos sexistas, nós não somos vitimistas, não gostamos de vitimização, e nós acreditamos que é possível fazer grandes negócios em língua portuguesa. Então, são critérios nossos. Não entra mulher que não tenha isso. Okay? Quer dizer que é realmente a união de mulheres empreendedoras ou que desejam ser empreendedoras, né? Em qualquer lugar do mundo. Né? Estamos falando de mulheres que utilizem a língua portuguesa como elo, vamos dizer. Né? Exatamente. Nós nos juntamos em torno da nossa língua. Né? São empresárias, são empreendedoras, são profissionais liberais. Nosso clube absorve tudo, né? Nesse sentido, desde que tenha algumas prerrogativas. E aí tem essa área de embaixadora, tem a área de empreendedora, que ela vai lá no site, se inscreve e está tudo certo, e também a área de empresa parceira. A empresa, que inclusive pode ser masculina, desde que indique uma mulher para a plataforma, na plataforma só navegam mulheres,
ela pode participar, ela pode ser uma empresa amiga das mulheres de negócio, né? Ela pode Sim. ser uma empresa que vende para as mulheres de Muito negócio. interessante isso, hein? Muito interessante. É Muito muito interessante, é mesmo. Então, esse é o nosso clube, ele cresceu, Renata. Foi 9 de março, foi que eu decidi. 2 meses depois eu já tinha a plataforma, tinha o site, tem uma equipe atrás que trabalha, porque o que é que faz a embaixadora? É embaixadora, ela não tem que trabalhar. Nós temos equipes que trabalham, então é tranquilo. Não tem que desenvolver, ela tem que usar a criatividade, tem que falar do clube, obviamente, tem que se identificar como embaixadora, né? Porque se ela acredita no produto, no projeto, é óbvio que ela faz isso naturalmente. Tem que ser coisa absolutamente de forma natural, né? E nós crescemos muito. Hoje nós temos 52 embaixadoras, né, em várias cidades do mundo, em menos de um ano. Em menos de É um ano nós glória. temos... É glória. glória. É glória, sim. É glória. Começamos do zero. Minha primeira embaixadora é a Rosângela Cordeiro, do Brasil. E daí, depois foi a Olga Gonçalves, aqui de Portugal. Então, em cima dessas duas mulheres, nós estamos crescendo o nosso império feminino. Zarparam, né? Exato. Rijada, você sabe que a nossa conversa aqui vai se estender com o maior prazer, horas e horas a fio. Mas a gente pode estar sempre renovando, né? Mas como a gente vai se despedir, antes disso, se você puder fazer comigo assim, se você conseguir definir o seu impulso maior, quer dizer, a sua competência maior, o peso da criatividade e da comunicação, que palavra você deixa como reflexão para as pessoas todas que nos assistem? Olha, primeiro assim, a criatividade, ela é absolutamente uma valência e uma habilidade quase que nata feminina. Aprender a usar isso daí para o bem, para as coisas que fazem bem a si mesmo, em primeiríssimo lugar, é uma dádiva. E isso também se aprende, né? Nós temos profissionais maravilhosos, até a Renata é uma profissional, né? A gente aprende a desenvolver, né? Nós não nascemos com tudo, ou melhor, nós nascemos com tudo. Nós nascemos com tudo. Agora, se nós não potencializarmos, é como se nós não tivéssemos nascido. Exato. Então, se nós não formos buscar, se nós não formos, não é? Então, assim, eu recomendo muito. Não existe esse as coisas não são assim. Isso pressupõe processo, pressupõe estudo, pressupõe mentoria, pressupõe pessoas que já viveram e que sabem o caminho, que é seu, é individual. Mas se você já sabe o caminho, você vai fazendo do teu jeito naquele caminho que já foi construído. Né? Mas tem que saber então, assim, que não é mágica, né? Tem que não saber é que não é mágica, não é passo a passo, não é truque, né? Não é não dica. Tem truque, não é milagre. O milagre quem faz somos nós, conosco mesmo. Então, assim, isso é que é interessante, assim, você, de fato, ser protagonista da própria vida. Isso é questão de escolha. Isso é escolha. Né? Então, assim, talvez a palavra que eu deixo, que para mim faz muito sentido e é que eu uso, é, de fato, o poder das escolhas. É saber para que lado você quer ir mesmo. E saber que tudo tem preço. Você vai pagar preço. Se você fica parado, então você paga um preço maior, você pode ter certeza. Então, assim, é ir, não é? É navegar. É navegar. Olha, eu vou fazer um brinde. O meu cafezinho, ele está aqui mantido, viu? No quentinho. O meu não, meu já virou gelo. Então não tome gelado, só vamos fazer eu vou fazer um brinde com você. Tintim. Tintim, saúde, querida. E muito obrigada, adorei, gente. Olha, café com talento é demais. É tudo. Demais. Café com este talento aí é tudo. Amor, nossa, continuamos obrigada. nos falando. Beijo. Sempre. Beijo você, querida.